Olá, doutores e doutoras, tudo bem por aí? Como ganhar dinheiro no início da advocacia? A pergunta de milhões, não é mesmo? Afinal, quem que não quer saber a fazer dinheiro com a advocacia, a ganhar dinheiro com a advocacia, principalmente no início da carreira? Eu sou Caroline da Rocha, advogada e mentora de jovens advogados, e hoje nós vamos descobrir como fazer dinheiro rápido no início da carreira jurídica. Sabe por que essa pergunta, como ganhar dinheiro no início da advocacia, é tão importante e tão relevante com essa especificação no início? Porque a advocacia em si, ela é uma profissão rentável. Se você fizer o seu trabalho corretamente, né, se for trabalhando aí, construindo a sua carreira, construindo o seu nome no mercado minimamente certo, você vai ganhar dinheiro advogando. É uma profissão rentável, é uma profissão que dá dinheiro. Só que isso leva um tempo. Os primeiros contratos que os jovens advogados fecham geralmente são contratos de risco, que são aqueles contratos em que você só recebe no final do processo se ganhar a demanda. Então isso leva um tempo até todo o curso processual, até terminar o processo, até você ganhar, de repente são casos que vai para recurso, existe um tempo. Quando esses processos começam a voltar, você vai ter a rentabilidade, você tem ali a sua porcentagem de honorários garantidas, tem também os honorários de sucumbência ao final dos processos, só que isso demora. E o jovem advogado, profissional em início de carreira, não tem como esperar 1, 2, 5, 10 anos até os processos terminarem, até terminar todo o trâmite processual para começar a receber, para receber os honorários de sucumbência. O jovem advogado, profissional que está começando, precisa sobreviver nesse período, precisa pagar as contas do mês, precisa pagar os boletos, precisa ir rentabilizando. E por isso que é tão importante conhecer e saber outras formas de rentabilizar, de ganhar dinheiro que tem um retorno rápido, que você já consiga levantar valores logo de início, sem ter que esperar muito e sem depender do resultado dos processos judiciais. Gente, eu até vou fazer um adendo aqui muito importante. Eu sei que essa não é a realidade de todos os profissionais que estão entrando no mercado agora, eu sei que essa não é a realidade de todos os jovens advogados, isso aqui nem é uma sugestão para que no começo vocês fechem contratos de risco. O contrato de risco é aquele que você só recebe no final uma porcentagem do que o cliente receber se ele ganhar o processo. Só que na prática, a realidade que nós vemos no mundo judiciário hoje, no mundo jurídico, é justamente essa. A maioria dos jovens profissionais, os profissionais que estão ingressando agora no mercado, atuando aí como profissionais autônomos, com a advocacia autônoma, fecham um contrato de risco, porque são as oportunidades que aparecem. São profissionais que estão começando agora a sua carreira jurídica, são profissionais que ainda não têm muita experiência, profissionais que ainda não sabem negociar muito bem, que ainda não têm segurança para vender os seus serviços e muitas vezes aceitam esse tipo de contrato para começar, para fazer os primeiros processos, para fazer os primeiros casos. E não tem nada de errado com isso. Se você não está nessa realidade, se você já consegue fechar contratos com valores iniciais, ótimo, é a situação ideal. Mas nós sabemos que a realidade da grande maioria não é essa. Então, por isso é tão importante conhecer essas outras formas de rentabilizar no início e até antes, até durante a faculdade você pode usar algumas das opções que nós vamos ver aqui hoje e durante a faculdade, enquanto você ainda não tem OAB. Às vezes você já prestou o exame ou está se preparando para prestar o exame da ordem, mas ainda está sem a sua carteirinha ou ainda não veio. Você já pode usar essas ferramentas que nós vamos falar aqui hoje, essas opções que eu vou te mostrar aqui hoje, para ir levantando um valor, para daqui a pouco começar o seu escritório, para ter uma reserva ali para quando você efetivamente for advogar. E se você já é advogado, às vezes está precisando de um dinheiro rápido, está precisando levantar um caixa, são ótimas opções também que vão te dar um retorno rápido sem demandar muito tempo da sua agenda. Gente, antes de falar dessas opções de rentabilidade rápida, eu quero fazer um alerta muito importante aqui para vocês. Veja, essas opções que nós vamos ver hoje, elas não são para construir ou para ser a base da sua carreira jurídica.
elas não são boas opções para te consolidar no mercado como um profissional, para consolidar o seu nome aí no meio jurídico. Elas são opções paralelas, entende? Se você quer construir uma carreira jurídica, se você sonha em seguir na advocacia, em seguir advogando, ser um profissional de renome, ser um profissional reconhecido no mercado, você vai precisar construir passo a passo a sua carreira. Você vai ter que ir atrás dos seus clientes, fazer, prospectar os primeiros clientes, ir construindo a sua base de clientes, ajuizando as suas primeiras ações, fazendo seus contratos, ganhando os primeiros processos. Você tem que fazer essa construção, faz um marketing jurídico ali para que as pessoas te conheçam, para divulgar um pouquinho mais o teu trabalho, para ampliar daqui a pouco a sua área de atuação, a área de abrangência aí que você atua atualmente. Isso é a construção de um nome, é a construção de uma carreira jurídica. E essas opções que eu vou te apresentar aqui hoje, elas não servem para isso. Elas são ótimas opções para você levantar um dinheiro rápido. Às vezes você está aí precisando pagar as contas do mês, está precisando fazer uma poupancinha, está precisando dar um up ali no seu caixa. São ótimas opções para você usar em paralelo com o seu trabalho jurídico, com o trabalho de construção do seu nome no mercado. Independente de você usar essas opções aqui, se você sonha em se consolidar no mercado jurídico, vai fazendo os seus processos, vai atendendo os seus clientes, que os processos, eles são uma poupança de longo prazo, digamos assim. Ainda que você não feche apenas contrato de risco, ainda que você tenha outros contratos, receba ali no início, os processos são uma poupança, porque lá no final você vai ter uma porcentagem para receber do seu cliente, ou você vai ter os honorários de sucumbência, sempre terá entradas desses processos, mas é em uma data incerta, numa data futura, não dá para contar com eles, mas virá, o valor virá para sua conta. E essas opções aqui são para você se manter agora, para levantar dinheiro agora, para já, quando as coisas apertam, ou se você quer pagar as despesas ali do seu escritório e não contar apenas com os contratos, você pode usar essas opções para dar essa rentabilizada. Mas em paralelo, não use apenas essas opções, não foque apenas nessas opções. Eu sei que elas são opções interessantes, porque dá um retorno muito rápido, enquanto um processo vai demorar 5, 10, 20 anos, dependendo da comarca e do estado que você atua. Mas essas opções aqui não vão dar a base que você precisa para se consolidar no mercado jurídico como um profissional de renome, como um bom profissional, como um advogado de sucesso. Sem contar que são opções de ganhos limitados, opções que hoje tem um valor, ano que vem terão o mesmo valor, você não consegue escalar, você não consegue cobrar mais, e não importa se você é iniciante, se você já está no mercado há 20 anos, o valor que você consegue cobrar é o mesmo. Então não muda a rentabilidade pela sua experiência, pela sua prática, o seu nome profissional. Por isso que elas são opções de rentabilidade rápida para você usar em paralelo e não para ser a sua fonte principal de renda e nem para embasar a construção da sua carreira jurídica. Então vamos lá, vamos para as opções de rentabilidade rápida. A primeira opção e a mais conhecida de todas são as diligências. Gente, as diligências são ótimas. Eu mesmo fiz muita diligência na minha vida. E sabe que no começo eu não dava nada para as diligências. Eu fazia só para rentabilizar mesmo, para ter uma renda extra ali para pagar as despesas do escritório, que davam um retorno bom. Só que com o tempo eu percebi que além da rentabilidade, a diligência te dá muita experiência prática também. Porque, em regra, você só precisa realizar o ato, você não precisa ter o conhecimento técnico, porque a pessoa que te contrata, quem está te contratando, vai te passar tudo pronto, vai te dar o passo a passo só para você ir lá e realizar. Só que muitas vezes são atos que você não fazia a mínima ideia, e só de estar ali presente, participando e repassando o passo a passo que você recebeu, você já aprende muito, você pega uma experiência prática, você entende os procedimentos. A diligência, para quem não sabe, nada mais é do que você fazer um ato ou um serviço jurídico para um advogado ou para um escritório de advocacia. Basicamente, tem lá um advogado, um escritório de advocacia que precisa realizar um ato presencial em uma cidade. Então pode ser participar de uma audiência,
acompanhar a oitiva de uma testemunha que mora em outra comarca, em outra cidade, em outro estado, de repente, acompanhar um depoimento na delegacia, fazer uma audiência no PROCON, ou conversar com um detento, um recluso que foi preso em alguma cidade distante, né, em outras cidades, em outros estados. São esses atos presenciais, sabe? Que às vezes são em locais muito distantes e que não compensa financeiramente para o advogado ir até lá ou para o escritório de advocacia mandar alguém até lá. Então eles pegam um advogado do local e contratam para que esse advogado realize o ato em nome do outro advogado ou do escritório da advocacia que está fazendo a contratação. E por que eu digo que as diligências não prometem nada e entregam tudo? Porque geralmente quando você é contratado, a pessoa que está te contratando ou o escritório que está te contratando vai te passar toda a orientação técnica, vai te passar todas as instruções, vai te falar exatamente o que você tem que fazer, o que você tem que ver, o que você tem que falar, o que você tem que observar, tudo, passo a passo. A tua única responsabilidade é ir até o local ou ir até a pessoa e fazer conforme está ali. E isso dá muita experiência prática. Eu, por exemplo, quando eu comecei, eu não sabia praticamente nada na área criminal, né? Só tinha o conhecimento técnico, o conhecimento que a gente adquire na faculdade, mas da prática nunca tinha praticado. Os escritórios que eu estagiei não faziam criminal, então eu não tinha nem noção. E os meus primeiros casos criminais, as minhas primeiras atuações criminais foram com diligências. Acompanhar depoimento na delegacia, ir até o presídio, fazer diligências no presídio, conversar com o detento ou fazer algum ato lá. Coisas que eu não tinha nem noção, gente, eu não fazia ideia de como que funcionava essa parte procedimental mesmo. Então, provavelmente, se eu não tivesse essas experiências com as diligências, eu não atuaria na área criminal com clientes próprios, porque não tinha nem noção. E depois disso, depois de algumas diligências criminais, eu já fui adquirindo confiança para ter meus próprios clientes. Então, veio a experiência junto, além do valor que eu recebia para fazer cada um daqueles atos ali. E o bom das diligências é que são valores bons, são valores bem legais, e que não tomam muito seu tempo. Como você não precisa se preparar, você não precisa estudar, você não precisa pesquisar, você vai receber tudo pronto, você não tem muito tempo a perder com aquilo, é só o tempo de realizar o ato efetivamente. E você recebe um valor bem bom por isso, sem comprometer a sua agenda. Inclusive, por muito tempo, depois que eu tinha meu escritório, eu fiz diligências. E é algo que eu até indico para os meus mentorados, ainda que já tenha escritório de advocacia, ainda que você já esteja construindo a sua base de clientes, continue fazendo diligências. Se você consegue fazer 2 ou 3 diligências por semana, você paga todas as despesas do seu escritório e tudo que entra dos clientes próprios é puro lucro. Então vale a pena, desde que você não comprometa a sua agenda, óbvio, né? Se você tem lá audiência, ou se você tem clientes para atender, ou se você tem prazos, não vale a pena você deixar as suas coisas para fazer diligências, porque os clientes próprios são bem mais rentáveis. Mas se você está com algum tempo livre, ou tem dias ali que é menos corrido, às vezes início de mês, final de mês, vale a pena fazer essas diligências que você consegue levantar um bom valor sem comprometer a sua agenda. Outro ponto bem positivo das diligências é que você não precisa ser formado em nem TOB. É óbvio que tem alguns atos que só podem ser realizados por advogado, né? Como, de repente, fazer uma audiência, falar com um detento. Tem algumas coisas que necessariamente você precisa já estar exercendo a advocacia. Mas tem muitos atos que você pode fazer independente de ter finalizado a faculdade ou independente de já ter OAB. Como, por exemplo, fazer carga de processo aí nas comarcas em que ainda tem processo físico, apresentar um título original no cartório ou retirar daqui a pouco um documento que foi depositado em cartório. Tem vários atos assim que às vezes não compensa para o advogado titular ali do processo ir até a comarca, ir até a cidade para fazer. Então eles contratam.
Às vezes até preferem contratar pessoas não formadas, ou pessoas sem OAB, justamente para evitar aí um furto de cliente, digamos assim, ou evitar a exposição do caso, né? Então dá para fazer ainda que você não tenha OAB, ainda que você não seja formado. Esse mercado das diligências, ele é muito vasto, dá uma rentabilidade bem legal, tem uma rentabilidade bem interessante, principalmente para quem está iniciando aí, e não tem muitos pré-requisitos, né? Então vale a pena fazer, vale a pena se cadastrar lá, né? Estar à disposição para fazer diligências que sempre tem demanda, inclusive nas comarcas de interior, tá? Tem muitos mentorados que dizem, mas eu moro lá em tal cidade, né, uma comarca super pequena, são as comarcas que mais têm demanda, porque você pega comarcas grandes, em grandes centros, capitais, tem muito advogado, né, então às vezes parcerias e tudo mais, eles não vão atrás de pessoas para fazer diligência, mas nas comarcas de interior, nas comarcas mais distantes, são as comarcas que mais precisam de pessoas para fazer diligências, então independente de onde você estiver, dá para trabalhar com diligências. E aí você pode estar se perguntando, tá, Carol, mas como é que funciona, como é que eu faço, né? Como que é essa história de diligências aí? A premissa básica das diligências é que um advogado ou um escritório de advocacia de outro lugar precisa contratar alguém para fazer um ato numa cidade ou numa comarca específica. Então, basicamente, o que as pessoas precisam saber é que você está à disposição para fazer diligências e onde que você está à disposição, qual a sua área de atuação. E a melhor forma de fazer isso é pela internet. Você cadastra, hoje em dia tem 1 milhão de sites de diligências, sites de correspondente jurídico, que é outro termo que eles chamam para diligências também. Você entra lá nesses sites, você faz o seu cadastro, coloca ali seus dados, alguns vão pedir área de atuação, se você quer atuar só em áreas específicas, mas você não precisa colocar isso, você pode atuar em todas as áreas, né? Outros vão pedir algumas informações mais detalhadas, vão pedir se você é advogado ou se você é só estagiário ainda, se já tem OAB, se não tem OAB, coloque seus dados de contato, né? Um telefone, um e-mail, e a cidade ou as cidades que você atua, né? Geralmente vai ser na sua cidade e aí você vê a viabilidade de atender as cidades ao redor também. E aí, quando alguém precisar de algum ato, de alguma diligência na sua cidade ou nas cidades que você cadastrou, essa pessoa vai procurar lá no Google e também vai achar você por meio desse site, né? E aí vai entrar em contato. Então, é assim que funciona. Escolhe algum site aí, você pode pesquisar ali, tem vários sites, todos são bons, né? Alguns vão cobrar um valor, outros não, alguns você consegue fazer o cadastro gratuito, testes, enfim, aí você vê ali conforme cada um, mas basicamente é por meio de cadastros em sites de correspondente jurídico que você vai fazer isso. A segunda opção de rentabilidade rápida para você usar aí no início da sua carreira são defesas de multa de trânsito. Gente, eu descobri isso aqui tarde demais. Quando apareceu o primeiro caso de multa de trânsito no escritório para fazer a defesa, eu só consegui pensar, meu Deus, por que eu não estava fazendo isso aqui antes? Por que eu não comecei a fazer defesa de multas de trânsito antes? Sabe por quê? A defesa de multa de trânsito, você nem precisa ser advogado, você não precisa ter OAB, nada, porque a grande maioria fica só na esfera administrativa. Você consegue resolver tudo no administrativo e tem muita demanda. Sério, gente, são aplicadas milhares de multas de trânsito todos os dias, né? As pessoas estão sempre buscando esses serviços para evitar perder os pontos, para atrasar, para às vezes jogar para o ano que vem, né? Tem muita demanda, tem muita procura e o procedimento é simples de fazer. Depois que você faz uma vez, pega o jeito, é muito rápido, é muito fácil, você consegue rentabilizar muito bem com as defesas de multa de trânsito. Sabe o melhor de tudo quando a gente fala em defesa de multa de trânsito? Além de ser praticamente tudo no administrativo, então você consegue fazer aí desde a faculdade, independente de estar formado, independente de ter OAB, não tem audiências, não tem atos presenciais, e é tudo no modelo. Você vai ter o serviço de fazer as primeiras, né? Quando você começar, você vai ter o serviço ali de montar os seus modelos, estruturar os seus modelos,
Mas depois disso, quando você receber os casos, você só vai precisar adequar os modelos, porque as situações não fogem muito. São as situações comuns, as situações do dia a dia. É fazer ultrapassagem em local proibido, é dirigir com a carteira de habilitação vencida, é estacionar em local proibido, é dirigir embriagado. São essas questões corriqueiras do dia a dia mesmo. E o modelo de defesa para cada uma das situações será o mesmo. Então, a partir do momento que você faz um modelo por ultrapassar em local proibido, todos os casos que você receber de ultrapassagem em local proibido, o seu modelo será o mesmo. Claro que você vai precisar fazer ali umas pequenas adequações, né, nos fatos, ou às vezes mudar um inciso, um artigo, mas em regra é um modelo. Então você não perde tempo, e o valor que você cobra para fazer o primeiro, que é quando você vai estruturar o seu modelo, e para fazer lá o milésimo, é exatamente o mesmo. Só que o tempo que você vai usar tem um abismo entre o tempo que você vai usar para o primeiro e para o milésimo. Então o serviço maior é montar os seus modelos. Depois disso é só faturar. É claro que terão casos mais complexos, que você vai receber casos diferentes e aí vai te tomar um pouco mais de tempo, mas não é a regra. A regra são as infrações mais comuns, as infrações mais corriqueiras, e aí você vai ter os seus modelos prontos e só vai adequar. Organizar os documentos, né, fazer os contratos e tudo mais, mas vai te tomar o que? Meia hora, 1 hora do seu dia, e a rentabilidade é boa. Gente, na minha opinião, sinceramente, as defesas de multa de trânsito são as opções mais rentáveis. São as opções mais rentáveis considerando o tempo que você usa para fazer com o valor de retorno. Enquanto as diligências básicas, tá, ficam numa média aí de 300 a 500 reais, dependendo da complexidade do ato, as multas de trânsito você pode cobrar 1.500, 2.500 para esses casos simples, às vezes até mais, dependendo da complexidade. E o tempo que você vai usar para fazer cada uma é muito pequeno, então dá um retorno muito bom. É a opção efetivamente mais rentável das que a gente vai ver aqui hoje. E da mesma forma que as diligências, você não precisa ser advogado, né? Como eu mencionei, durante a faculdade aí você já pode ir fazendo, né? Se você ainda não tem OAB, você pode fazer. O que muda? Se você é advogado, já tem a sua OAB, você pode fazer a defesa representando o seu cliente na condição de advogado. Mas se você não tem OAB, se você não é advogado ainda, se você ainda não formou, você faz a defesa em nome do cliente. Você só vai organizar os documentos e fazer o protocolo, acompanhar ali o processo administrativo, mas o seu nome não aparece. É assim que as empresas de defesa de multa de trânsito fazem. Se você entrar na internet hoje, tem centenas de empresas que fazem isso. Elas fazem a defesa em nome do cliente. Então, o nome delas não aparece. E é assim que você pode fazer aí, enquanto você ainda está na faculdade, para já ir rentabilizando, para já ir ganhando um dinheirinho. E se você já é advogado, se você já tem sua OAB, você pode fazer no seu nome, né? E aí também tem uma renda extra aí para o seu escritório. A nossa terceira opção de rentabilidade rápida é assessoria em licitações. Gente, assessoria em licitações é uma excelente opção. Só que ao contrário das diligências e das defesas de multa de trânsito, essa aqui, em que pese a rentabilidade seja rápida, exige mais do seu tempo. Então, dependendo da modalidade de atuação que você vai fazer, às vezes você vai precisar estudar, às vezes você vai se preparar, às vezes será exigido de você o conhecimento técnico, e aí você tem que avaliar, né? Porque o que acontece? As empresas ou escritórios, enfim, contratam pessoas para representá-las em licitações. Hoje, os chamados pregões que eles falam. Hoje em dia, muitos são feitos de forma virtual, online, mas ainda tem muitas que são realizadas de forma presencial. Então, geralmente são para órgãos públicos, né? Prefeitura ou coisas públicas. Então, vai ter lá uma licitação da prefeitura de tal município e uma empresa que é lá de outro estado quer participar dessa licitação, mas não quer mandar alguém até lá para participar no dia e na hora designados. Então, eles contratam alguém da cidade para fazer isso, né? Você vai representando uma empresa que quer participar.
Aí, nesse formato em que a empresa só te contrata para você ir lá no dia representá-la, é quase como se fosse uma diligência. Você é contratado para o ato, né? Então você vai lá, você vai ter os itens que a empresa quer participar, ou produto ou serviço, com o valor mínimo que ela pode chegar. Você chega lá no dia, no horário, e você vai vai acompanhando os lances ali, vê, né, até o mínimo que você pode chegar, e é isso. Esse aqui é praticamente a mesma coisa que uma diligência, né? Nesse formato não exige muito conhecimento técnico, mas ainda assim você tem que se preparar, né? Você tem que ir lá, tem que chegar no horário, ficar até o final, às vezes demora 1, 2, 5, muitas horas, não tem como saber se vai acabar em meia hora ou se vai levar 7, 8 horas, ou 5 ou 4, enfim. Não tem como saber, porque depende da quantidade de participantes, depende se vai ter recurso, enfim, tem várias questões. Então, esse é o formato. Só que, por que eu trouxe a assessoria em licitações aqui? Além da rentabilidade ser rápida, né? Então você é contratado para o ato e já recebe, né? Em que pese demande um pouquinho mais de tempo. É uma opção muito interessante, porque se você tem algum conhecimento técnico na área de licitações, ou se você entende um pouquinho, tem empresas que contratam os profissionais para acompanhar todo o procedimento licitatório. Então você vai auxiliar a empresa na organização dos documentos, você vai participar do ato no dia, você vai apresentar recursos, você acompanha a empresa em tudo. E nesse formato aqui, muitos profissionais cobram, além de um valor fixo, uma porcentagem do contrato. Então, por exemplo, se tem uma empresa que vai fazer a licitação em uma prefeitura específica e fecha um contrato de R$1 milhão, a pessoa que acompanhou nesse formato, além do valor fixo, também recebe uma porcentagem desse R$1 milhão. Então, nesse formato aqui tem uma alta rentabilidade. Tem advogados que trabalham só com isso, né? É uma área da advocacia, uma área de atuação, mas que você pode usar também aí no início para te dar um retorno. Claro que essa opção aqui, nessa modalidade de acompanhamento integral, exige conhecimento técnico um pouquinho mais avançado, né? Você vai ter que, além de conhecer o procedimento, a lei de licitações, efetivamente, ler todos os editais, conferir todos os documentos, e isso demanda um bom tempo. Mas tem aquele primeiro formato também, que é só ir lá no dia, no ato. Então, é mais uma opção aí para você considerar, para você avaliar, caso você esteja buscando formas de ganhar dinheiro rápido aí no início da sua advocacia. A última opção para rentabilizar de forma rápida no início da carreira, no início da sua advocacia, é por meio da advocacia freelancer. Essa opção aqui, ela se subdivide em duas modalidades. Tem a advocacia freelancer para advogados e a advocacia freelancer para cliente final. Então eu vou explicar as duas, vou começar falando de advogado e depois eu falo da advocacia para cliente final. A advocacia freelancer para advogado nada mais é do que você fazer alguns serviços jurídicos, alguns atos jurídicos para outros advogados. Isso aqui, na verdade, sempre existiu, é o chamado socorro, né? Às vezes você tá lá com muito prazo, tá com muita demanda, você vai lá, chama um amigo para te ajudar ali numa semana, no final de semana, paga um valorzinho lá para ele e tá tudo certo. Só que com a internet, isso aqui explodiu, tomou uma proporção gigantesca, né? Então você imagina um advogado hoje que tá famoso aí na internet, que atua especificamente com o direito do consumidor, né, ações contra companhias aéreas, tá? Esse advogado faz só ação contra companhias aéreas. Esse advogado, ele recebe centenas de contatos todos os dias. Centenas de contatos todos os dias. Ele fecha dezenas de contratos todos os dias. Então, esse advogado contrata outros profissionais, contrata outros advogados para fazer a petição inicial, por exemplo. É tudo no modelo, tem que só ajustar ali. Mas às vezes para ele não vale a pena ter um funcionário contratado só para fazer isso. Às vezes esse advogado nem tem escritório físico, às vezes ele nem quer contratar alguém, né, ter funcionário, se estressar com isso. Então ele contrata advogados que trabalham como freelancer para fazer essas petições iniciais e paga um valor fixo por cada petição inicial que é feito.
Ou às vezes tem um advogado ali que trabalha especificamente com defesa em processo de busca e apreensão. A mesma coisa, ele recebe centenas de contatos por dia, fecha dezenas de contratos, né? Trabalha aí com divulgação em todo o Brasil, por meio do Google e tal. Não vale a pena para ele ter funcionários, ter que, sabe, contratar, pensar em férias, salário e tudo mais. Ele contrata advogados freelancer para fazer. É no modelo, é só adequar ali e paga por cada petição feita, por cada defesa feita ou por cada recurso feito. Tem demanda para todos os atos jurídicos. Se você quiser atuar, é só buscar aí na internet que vai ter demanda e eles pagam por produtividade, digamos assim, vão pagar por peça ou por ato que você realizar. Aí você pode me perguntar, tá, Carol, mas compensa fazer isso aí? Gente, na minha opinião, é relativo, tá? O valor, o retorno financeiro, ele não é alto. Se vocês forem procurar aí, vocês vão ver que o retorno financeiro não brilha aos olhos, não é aquela coisa, nossa, vou fazer freelancer aqui porque compensa, vale a pena, tá? São valores relativamente baixos, eles pagam por ato, por peça que você faz, então depende da tua produtividade, né? Mas o que eu penso? Se você tá aí no seu escritório, de pernas pro ar, sem nada para fazer, tá aí com as contas vencendo, né? Não tá sem cliente para atender, tá sem prazo, tá aí de boa. Eu penso que compensa fazer, né? Tenta negociar o valor daqui a pouco, conversa ali com quem está contratando, às vezes ajusta um valorzinho um pouquinho melhor, usa teu tempo aí para rentabilizar. Agora, se você já tem os seus clientes, se você tem seus prazos, já tá aí com os seus processos, né? Já tá mais encaminhado, não vale a pena, né? Foca no seu crescimento, foca no seu escritório, vai gravar alguma coisa aí, fazer conteúdo, né? Para fazer um marketing digital, blog, artigos ou as redes sociais mesmo. Usa o seu tempo para o seu. Mas se apertou, tá com necessidade, tá aí de pernas pro ar, penso que compensa fazer, né? Então você vai ter que avaliar aí a sua realidade, ver como que tá as coisas aí para você e se isso é interessante ou não para você dentro do que você está vivendo hoje. Essa modalidade aqui, novamente, tá? Não precisa de OAB, não precisa ser formado, porque você só vai ter que fazer um ato ou uma peça e quem assina é o advogado que está contratando, tá? Então você não precisa ter nenhum pré-requisito, só vai precisar do conhecimento técnico, né? Só vai precisar aí saber fazer o que ele está solicitando e muitas vezes é dentro de modelos ou padrões pré-definidos que eles já mandam para você. Então é um trabalho relativamente simples, né? Mas a rentabilidade também não é muito interessante, como eu falei, mas ela existe, né? Então tem que avaliar. E a última opção, advocacia freelancer para cliente final. Eu não gosto muito do termo advocacia para tratar disso aqui, porque se você é advogado e está sendo contratado para fazer um serviço, um ato por um cliente final, você já está atuando, né? Não é freelancer, é advocacia em si, na forma pura, digamos assim. Mas a ideia aqui é o quê? São serviços jurídicos ou com conhecimento técnico jurídico que não demandam ou não necessariamente precisam ter um advogado. Ah, Carol, como assim? Não entendi nada. Calma. Essa modalidade aqui é, por exemplo, a elaboração de um contrato, a revisão de algum documento, elaboração de um parecer, um estudo técnico sobre um caso, um contrato de compra e venda, um contrato de negócios imobiliários, negociações empresariais, todo tipo de contrato ou de ajuste que você pode imaginar entra aqui nessa opção. As pessoas estão sempre precisando formalizar negócios, elas estão sempre fazendo negócios, estão sempre envolvidas em alguma situação que exige um conhecimento um pouquinho mais técnico, que exige a formalização de um documento, e são esses serviços que você pode oferecer, não necessariamente como advogado. Então, às vezes você está aí finalizando a faculdade, ainda está estudando para a OAB, você já pode fazer esse tipo de serviço como uma advocacia freelancer, independente de já estar atuando. Se você já é advogado, se você já tem OAB, aí você fecha um contrato de honorários normal e faz o serviço como advogado.
mas você não precisa, você pode fazer isso enquanto você ainda está na faculdade, né? Antes. As pessoas estão sempre negociando, e às vezes elas só querem alguém para dar uma olhada, para formalizar, para fazer o termo, enfim, dar uma estudada ali. E você consegue cobrar valores bem legais, nisso aqui você consegue cobrar valores bons, mas claro, vai ter a responsabilidade e vai ter o trabalho, né? Em comparação com as diligências, por exemplo, aqui terá que ter uma entrega um pouquinho maior, né? Terá que ter um estudo mais aprofundado, mas você consegue cobrar valores melhores também. Então é uma ótima opção para rentabilizar no início da carreira. Gente, quando as pessoas dizem que o direito abre infinitas possibilidades e infinitas portas, isso é muito verdade. Com o conhecimento jurídico, com o conhecimento técnico, você consegue fazer muita coisa. Mas eu busquei trazer aqui as que realmente funcionam, as que têm uma rentabilidade rápida e que eu sei que tem muita demanda no mercado. Independente do momento que você está, né? Independente da área de atuação, enfim, independente de qualquer coisa, de pré-requisitos, tem demanda e tem demanda sempre. E o melhor, muitas dessas opções você não precisa estar formado, você não precisa ter OAB, você já pode começar a usar para rentabilizar ainda durante a faculdade. Então, por isso que eu separei essas opções. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês consigam rentabilizar muito. Não esquece de curtir o vídeo, seguir o canal para não perder nenhum conteúdo. E se você conhece outras opções ou se você usa outras opções que tem uma boa rentabilidade aí para a sua advocacia, para o início da sua carreira, compartilha aqui nos comentários para a gente saber também. Até mais!